De volta já aqui com Bem Assim. Olha só, para a gente fechar o nosso programa desta segunda-feira, vamos agora aprender um pouquinho sobre saúde mental e esporte, né? As Olimpíadas, elas acabaram, né? Os Jogos Olímpicos, mas ficou um tema muito, né, aí no ar quando a gente fala dessa edição agora que aconteceu em Tóquio, né? Que foi a saúde mental no esporte, principalmente pelo caso da Simone Biles, né? Onde ela acabou ali desistindo de disputar algumas finais e disse que não estava bem mentalmente. Isso abriu aí todo um debate, toda uma discussão. E a gente convidou uma psicóloga para conversar com a gente. Quem conversou com ela foi Orlando Santos. Vamos conferir. Vamos falar agora sobre saúde mental. Depois de desistir de participar de 4 finais da competição de ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Tóquio, por causa da saúde mental, a medalhista olímpica Simone Biles virou notícia e abriu a discussão de como os atletas de alto rendimento lidam psicologicamente com o estresse e as expectativas por resultados. Sobre isso, a gente conversa agora com a psicóloga Mariana Gaia, que vai nos tirar muitas dúvidas a respeito desse assunto, que, como a gente já vinha discutindo aqui, né? Sim. É um assunto que pouco tem sido discutido a nível de especialistas sobre saúde mental, né? A gente tem visto muitos esportistas conversarem sobre esse assunto, mas o assunto pouco tem sido levado, de fato, para o lado da saúde, para o lado da psicologia. Mariana, a decisão da Simone foi, de fato, a melhor coisa que ela poderia ter feito para ela mesma? Eu imagino que foi... Bom dia, né? É um tema, de fato, muito importante e que bom que isso veio à tona. Eu acho que, antes de tudo, foi uma atitude muito corajosa, não é? E é muito bom que a gente diga que não foi uma atitude só da atleta, não é? Não foi uma decisão só da atleta. A comissão e etc., a equipe que ela faz parte foi quem também decidiu, porque ela passou por avaliações. Então, eu tenho visto a notícia ser divulgada de uma maneira muito superficial, não é? Ou seja, Simone desistiu de 4 finais e etc. E pouco se fala do que está por trás dessa decisão, de maneira técnica, de fato, de maneira especializada, mas também muito interessante porque parece que foi uma atitude quase que arbitrária, não é? Ou seja, desistiu, obviamente, em nome da saúde mental, ela levantou essa bandeira também muito corajosa, mas a gente precisa falar que foi uma atitude não só dela, mas coletiva, da equipe e dos profissionais que acompanham a Simone e que entenderam que nesse momento não era o momento mais ideal para que ela tivesse nessas competições, não é? Nessas finais. Depois disso, ela participou de outra final, né? Inclusive foi medalhista. Mas é interessante que a gente fale porque não é um assunto novo, né? É um assunto atual, mas não é recente. A necessidade da gente falar sobre saúde mental em atletas de alto nível é grande e que bom que isso veio à tona através dela. Pois é, a Simone, ela tem 24 anos, né? É a segunda participação dela, acredito que em Olimpíadas, sim. Não é isso? Mas a gente precisa lembrar que ela tem 24 anos, mas para ela iniciar a participação dela em Olimpíadas, ela já vem treinando certamente desde que era criança. Sim. Então, é uma cobrança que vem da vida toda dela, né? Isso. E é importante que a gente passe de fato, discutir, abrir espaços de discussão de como, de fato, a saúde dessas pessoas que se dedicam a vida inteira para o esporte, como isso tem sido... Tem se refletido na saúde mental, não é isso? Exato, exato. Ela tem 24 anos e a história de vida dela também é uma história de vida muito marcada por vários acontecimentos. Ela foi tirada da mãe muito nova, isso tudo é obviamente público, não é? Foi tirada da mãe muito nova, ela é uma mulher negra, enfim, e obviamente passou por vários episódios de preconceito. Além disso, foi violada sexualmente por um treinador, por um professor, que foi, enfim, um escândalo à época. E apesar da gente dizer assim, mas na Olimpíada passada ela já tinha passado por isso tudo, mas nós precisamos falar sobre uma situação que pouco tem sido falada, assim, que na nossa história nós não temos um prazo de validade para o momento em que os nossos problemas e os nossos traumas vão nos apresentar situações, vão reverberar em questões para que a gente trabalhe, né? Então, independente da Simone já ter sido medalhista e ter apresentado um alto rendimento ao longo desses anos após isso tudo, isso não quer dizer que ela está blindada ou que ela está preparada o suficiente para que em nenhum momento da vida esses traumas possam representar para ela determinados sintomas e problemas emocionais e psíquicos. Então, isso é uma coisa que a gente precisa frisar. Ela é humana como qualquer um de nós, né? É uma mulher como qualquer um de nós e está, sim, ali exposta e é, sim, uma pessoa vulnerável às suas próprias questões, como todos nós somos. Obviamente que a gente precisa frisar que ela foi capaz, ao longo de todos esses anos, né? E continua sendo, porque ela é a melhor do mundo, então a gente isso não altera a trajetória dela, nem pode alterar.
mas ela foi, claro, capaz de transpor muitos limites e é assim que um atleta ele é visto, né? Um atleta de alto nível é visto, uma pessoa capaz de transpor os seus limites, uma pessoa capaz de chegar a altos níveis de resultados, enfim, abdicar de determinadas coisas, e ela foi sim capaz disso. Mas chega uma hora que a gente não consegue e tem um momento que os nossos sintomas eles falam e a gente precisa ouvir, né? Eu não acho que a gente precisa direcionar isso como um momento de fraqueza ou como um momento de mas isso, ou seja, como é que ela foi então para a Olimpíada? Isso não é uma coisa que já aparecia, isso não é uma coisa que as pessoas já deviam saber? E o profissional que acompanhava? São questões que a gente não tem resposta e, portanto, a gente não pode julgar a respeito disso. Eu acho que a gente tem que confiar na equipe, porque afinal, quando estamos falando claro, a equipe dela, a equipe dos Estados Unidos é obviamente a maior potência esportista, não é, do mundo, além de econômica também esportista, e era a preferida, não é? Era assim a mais cotada, mas estamos falando de uma decisão que foi tomada não só por ela, mas por uma série de profissionais obviamente aptos a isso, e não tem muito o que a gente julgar sobre coisas que a gente não sabe, mas precisamos falar desse outro lado. Quando a gente fala sobre expectativas, muita expectativa era posta de fato em cima da Simone, né? Ela conseguiu como atleta feitos, como ginasta, feitos que ninguém chegou nem perto de conseguir, né? E toda essa expectativa, essa pressão, sem dúvida, elas influenciam exatamente nessa decisão da Simone? Sim, inclusive foi uma das coisas que ela falou, né? Essa expectativa não é minha, né? Eu não consigo mais lidar com essa expectativa que não é minha. Então, isso é, sem dúvida, um ponto muito interessante, porque as pessoas, nós estamos habituados, obviamente, a cobrar direto ou indiretamente das pessoas que chegam em lugares de destaque. E existe, claro, uma autocobrança também muito alta, porque a partir do momento que eu alcanço um lugar de destaque, um ritmo X, conquistas ali, não é, intensas e muito frequentes, óbvio que eu quero me manter ali, não é? E principalmente quando nós temos noção e consciência da trajetória que nós fizemos até chegar àquele lugar de destaque. O Rio, para ela, né, as Olimpíadas do Rio, foi um grande, assim, direcionaram-se ali muitos holofotes e foi quando ela finalmente conseguiu ter esse posto. Então, essa decisão também diz respeito um pouco a isso, né, Paulane? Assim, eu cheguei ali, então eu sei como foi difícil conquistar esse meu espaço e eu não quero destruir ou cair desse lugar por um período, ou seja, eu não quero marcar a minha história por um período em que eu tenho consciência de que não estou bem. E tá tudo bem reconhecer isso. Alguma pessoa, assim, acho que foi até uma cliente minha, perguntou assim: Mari, você não acha que isso é covarde da parte dela, ou seja, não se expor à possibilidade de não alcançar as marcas que vinha alcançando? Pois eu escutei muita gente também falar isso, Mariana. Algumas pessoas dizerem, mas será que realmente ela não quer aceitar que ela pode perder? Isso também é um entrave psicológico que ela precisa passar. Isso demonstra também a fraqueza psicológica que ela está, desse momento que ela está atravessando, não? Sim, como eu disse, eu acho que são situações que a gente não pode invadir muito, inclusive numa discussão pública, porque estamos falando da vida de um sujeito. E acho que a gente já tem casos o suficiente de quando a gente invade demais esse espaço, a gente sabe muito bem o que dá. Então, estamos falando de uma pessoa, independente de ser uma figura pública, se a pessoa verbaliza que está com problema de ordem de saúde mental, e precisamos frisar, quem há um ano atrás, há 2 anos atrás, falaria abertamente sobre isso? Estamos numa pandemia, né? Nós ainda estamos atravessando uma pandemia e teremos sim, sem dúvida nenhuma, já tivemos muito ao longo desses quase 2 anos, muitos índices de problemas de saúde mental e teremos muito mais ainda, mas precisamos contextualizar isso. Nós passamos por uma pandemia, todos aqueles atletas também passaram, mas eu não posso comparar como cada um recebeu, como cada um enfrentou aquilo. Então, se é covardia, se não é, eu acho que não é um mérito, não é um juízo que caiba a nós e nem acho que a gente tenha que reduzir a situação a isso. Eu acho que a Simone, ela levantou uma bandeira que precisava ser levantada. Não acho que a gente precise romantizar a desistência, não é isso. A nossa tentativa não é romantizar a desistência e abraçar a desistência e as derrotas e etc. Não é, estamos falando obviamente de um espírito olímpico, de um espírito competitivo, a pressão é muito alta e sempre vai ser. Então, eu acho que a gente só precisa pensar como nós temos concedido aos nossos atletas, sobretudo aqui no nosso país, que a gente sabe que não temos incentivo ao esporte, que não temos estrutura, não é muito bem sucedida, não é posta para ir à disposição dos nossos atletas. Como nós temos preparado essa
essa estrutura, como nós temos cuidado dos nossos atletas. Nós somos um espaço ali psicologicamente seguro para que ele coloque suas questões. Nós não queremos que ninguém ande desistindo, mas nós estamos favorecendo também essas vitórias de maneira saudável. A questão é essa, então não queremos aqui levar para um lado de romantizar e de entender, porque não, nossos atletas estão aí, são nossos heróis e vão ter sempre essa carga, mas como é que nós temos cuidado disso? Essa é a grande questão. E a gente precisa lembrar, né, que, como eu já tinha dito, são pessoas que dedicam a sua vida inteira, principalmente a vida dos ginastas olímpicos, né? Eles começam muito cedo. Sim. Né? Eles começam a fazer esse esporte muito cedo. Sim. E muitas vezes, quando se percebe que aquela criança, que ainda é uma criança, ela é uma criança de destaque nesse esporte, muitas vezes ela é tirada do seio familiar. Sim. E o treinador dela passa a ser a referência da vida dela, né? Passa a ser a pessoa mais importante, que a acompanha. Isso tudo também traz influências. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É por isso que é tão importante que a gente avalie desde o início desse processo, né? Acho que a gente tem falado muito a cada competição, seja a nível mundial, nacional, enfim, sul-americana, a gente traz levantam muito essas discussões, não é? Mas as discussões, eu tenho a sensação, Pauline, que as discussões elas são levantadas e daqui a um tempo elas logo são apagadas, não é? A gente não discute para, de fato, imaginar e criar estratégias de como agir. Então, nós precisamos pensar assim, de fato, lá no início, naquela criança e pensar em como a escola lida com isso, em como é essa educação dessa criança também e quem é que são aquelas pessoas ali por trás. Muitas vezes temos aqui, principalmente falando da realidade do nosso país e do nosso Nordeste, são crianças muito humildes, não é? Que vêm de famílias com um nível econômico muito baixo, nível, não é? Então, assim, já são famílias que estão em estado de vulnerabilidade social e que vêm diante daquelas crianças a possibilidade de ascensão, obviamente não pensando no que se pode ganhar financeiramente falando, claro que não, mas no sentido daquela criança trilhar um caminho distinto do que esses familiares trilharam. Então, isso tudo pode acabar. Não e é? aí já vem uma outra responsabilidade, porque aquela criança e adolescente acaba sendo, de certa forma, o esteio da família, economicamente falando, né? A responsabilidade daquela criança de retirar aquela família da vulnerabilidade dessa situação. Isso. Agora, como que, de fato, o fator psicológico afeta o nosso fisiológico, o nosso corpo, que nos impede exatamente de trazer resultados, nos impede de fazer atividades. Sim. Isso no caso da Simone Biles, de trazer resultado, no caso da gente, de prosseguir com as nossas atividades diárias. Sim, é muito interessante porque quando a gente fala de saúde mental e esporte, a gente faz o caminho contrário. A gente sempre fala de como o esporte, ele pode favorecer a nossa saúde mental, ele pode de fato gerar em nós sentimentos de organização, de disposição, de motivação para a vida, né, frente à vida. E o outro lado também é verdadeiro, mas obviamente estamos falando aqui, não é, de atletas de altíssimo nível e de atletas de alto rendimento, então é uma questão diferente. Mas a gente fala de três tipos de capacidade de habilidade, né? A nossa capacidade física, que é essa capacidade do atleta de fato treinar e ter aquela rotina mais frenética de treinos e etc, exaustiva de treinos, a nossa capacidade mental, não é? E a nossa capacidade de reconhecer os limites entre uma e outra. Então, a nossa capacidade mental, a nossa saúde mental, ela é extremamente responsável, né? Ela é exatamente responsável, aliás, de não só nos manter bem e confiantes e saudáveis emocionalmente para entender as nossas limitações, as nossas potencialidades, entender como estamos nos sentindo, essa consciência mental a respeito daquele contexto em que estou inserido e daquele contexto que vou estar exposto numa competição, por exemplo, mas também ela é responsável por fazer com que a minha capacidade física se mantenha. Se a minha saúde mental não está boa, certamente eu não conseguirei nutrir a minha capacidade física. Se a minha capacidade física não está boa, ela também pode comprometer a minha saúde mental, porque isso vai acabar me deixando em frustração, vai acabar me deixando em desvantagem e vai me gerar determinados sentimentos que a gente considera negativos e também uma coisa vai influenciar a outra. Então, são situações que precisam estar alinhadas e nutridas na mesma proporção, não é? Até porque eu acho que a gente tem que pensar assim, é claro, a gente também precisa falar, tem pessoas que não dão atenção a isso ou que não tem estrutura para cuidar disso. Por exemplo, se a gente fala de um atleta que não tem incentivo financeiro, que não tem nenhuma bolsa, que não tem nenhum patrocínio, ele sequer tem financeiro para praticar o próprio esporte, para treinar, enfim. Que dirá pagar um profissional, por exemplo, para acompanhá-lo na sua saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, enfim.
Então, é difícil essa realidade. Então, a gente precisa falar de uma pessoa que também foi capaz ou precisou passar por cima de diversas situações, engolir diversas situações para estar ali e conseguir. Alcança? É capaz de alcançar. Mas como é que essa pessoa fica? Não é? Então, assim, a gente não está falando de pessoas descartáveis. A nossa vida vai além de uma medalha. Eu acho que a gente precisa falar também um pouco disso, assim. Estamos falando de vidas e as carreiras dos atletas são carreiras curtas, se a gente for falar frente a outras carreiras, não é? E é uma extrema dedicação desde o início da sua vida para alcançar aquele espaço. E depois, como essa pessoa fica? A gente tem visto, inclusive, nessas Olimpíadas, a participação de pessoas cada vez mais jovens, né? A nossa medalhista também no skate, uma menina, e ela segurou aquela medalha como se ela nem tivesse noção do peso que aquela medalha representa para toda uma nação, né? É uma responsabilidade, de fato, muito grande. Eu queria que você pudesse, Mariana, encerrar a nossa entrevista explicando que recado isso deixa, essa situação da Simone Biles deixa para os nossos esportistas, para todos os atletas do mundo de forma geral. Sim, eu acho que como eu disse, eu acho que foi uma atitude extremamente corajosa, não é, da parte da atleta de sustentar isso e também de toda e também muita responsabilidade da delegação como toda, mas eu acho que ela vem jogar luz a uma situação que a gente precisava jogar luz. E eu peço só responsabilidade na hora que a gente fala sobre isso, né? Porque eu tenho visto as pessoas comentarem, sejam nos âmbitos profissionais ou não é, sociais mesmo, assim, pessoais, as pessoas comentarem e falarem disso de uma maneira ainda muito superficial. E obviamente que isso é o reflexo, Paulane, da nossa sociedade como um todo. Nós temos falado de saúde mental ultimamente muito em relação à pandemia e estamos abrindo mais discussões, mas a gente sabe que esse tema não é um tema amplamente difundido, levado a sério e de fato valorizado. Então eu acho que a Simone ela vem jogar a luz desse tema de modo geral, não é, para nós todos. Eu acho que não só o atleta pode tirar algo disso, mas também todos nós vemos aqui destacar sobre essa questão dos meus limites e da minha escolha frente à minha vida. Apesar de eu estar dentro de uma equipe, dentro de uma delegação, representando um país, é a minha vida, eu ainda sou dono da minha vida, eu ainda vou saber mais de mim do que todo mundo, né? Ou seja, as pessoas sempre acham que sabem mais de nós do que nós mesmos. E eu acho que ela vem jogar luz a isso, ou seja, independente do nosso peso frente a uma nação, da nossa responsabilidade, temos as nossas vidas e isso vai ser sempre mais importante do que qualquer feito, do que qualquer marco histórico, não é? Volto a dizer, não estou aqui relativizando a grandiosidade dos atletas e as suas capacidades de transporem isso tudo, de ultrapassarem os obstáculos. Mas eu não acho que isso deva custar a nossa saúde, seja ela física, mental, de que ordem seja, não é? Então, é um pouco disso. Cada pessoa tem o seu limiar também, né? Cada pessoa tem o seu ponto. Exato. E a gente precisa estar atento a isso também, a individualidade das pessoas, né? Sim. Muito obrigada, Mariana. Eu que agradeço o espaço. Obrigada mesmo, elucidando aí, trazendo essa discussão para o campo técnico, para o campo profissional. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Pois é, discussão importante, né? A gente vai aí ficando com mais informações, mais notícias aqui no programa Bem Assim. Muito obrigada, Paulane, Mari, pela participação, né, aqui no programa. Quanta informação legal, importante. Saúde mental aí sempre, né, um tema que vai e volta, ele está reaparecendo. Que bom, porque a gente aprendeu a falar sobre isso agora, né, com essa pandemia. Então, que a gente continue, permaneça falando sobre isso, até que todo mundo realmente esteja conscientizado do quanto que é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, tá? E é como a Mari falou, nós somos os donos da nossa vida. A gente é que sabe o que é bom pra gente, tá? Então, nada melhor também do que a gente ter essa consciência. Olha só, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. A gente volta amanhã, a partir de 9h30 da manhã. E, é claro, eu conto com você, tá? Grande beijo, um excelente início de semana. Até amanhã.